que te mais preocupa no arcabouço, né? Onde estão as grandes falhas, né? E se existe, de alguma forma, ou qual que é a tua expectativa em relação ao que vai sair, né? O que vai efetivamente ser aprovado pelo Congresso. Tá. Eu acho que a maior preocupação ela veio antes do arcabouço, que foi a PEC da transição, né? Então, o governo, mesmo antes de começar, ele entrou com um aumento de gasto muito expressivo, né? E a discussão da PEC ela foi feita até sem o ministro. Então, a gente teve ali uma grande surpresa negativa de um aumento de gasto entre 170 e 200 bilhões, né? Dependendo da conta que você faz, e aquilo trouxe uma insegurança muito grande, né? A gente entendia, né, o mercado tinha uma expectativa de algum aumento de gasto para esse ano, para recompor algumas despesas, mas era um patamar bem menor, né? Uma coisa falava, como 100 bilhões, né? Lembra 70. Nas nossas contas lá, entre 70 e 80, você atendia praticamente todas as demandas e o governo chegou com 170. Então, isso trouxe essa grande incerteza, né? Aonde que o governo quer chegar, né? Como que ele vai fazer um ajuste fiscal se ele já larga com um aumento de gasto tão grande? E o arcabouço, nesse sentido, ele trouxe uma boa surpresa, que foi um controle de gastos, né? Depois de tanto falar do teto de gastos, durante a campanha, inclusive, o próprio governo propôs o que é semelhante ao teto de gastos, que é um teto de crescimento de gastos, né? Que é o antigo teto mais 2,5%, se a gente considerar aí, né, o pior cenário, o PT vai gastar o máximo que ele pode, então ele pode crescer até 2,5%. Considerando que o governo passado do PT gastou-se aproximadamente 6%, né, o crescimento de gastos foi cerca de 6% acima da inflação, 2,5% é um número razoável. Se a gente tiver um crescimento de PIB aí nessa linha, você não teria um crescimento, um estouro de gastos, como trouxe a PEC da transição. Então, acho que essa foi a boa notícia do arcabouço. A má notícia foi a ausência de punição, né? Acho que essa é a grande falha do arcabouço, ele não ter uma punição própria, né? Então você fica muito dependente da boa vontade de político, e aqui no Brasil a gente sabe que a boa vontade sempre leva para mais gastos do que para menos. O Pércio tem uma frase muito boa, né? Que é assim, políticos gostam de gastar, né? Então se você deixar pro cara gastar, ele vai querer gastar quanto quer, né? Também, assim. E se você não colocar nenhuma punição para gastos adicionais fora de controle, eu acho muito difícil a gente chegar em 2026 zerando o déficit. E você acha que a gente tem capacidade, via Congresso, de colocar de ser mais restritivo ou não? Falar, não, o Congresso vai querer empurrar mais gasto, enfim. Eu acho que existe sim. Se a gente pegar os últimos 6 anos que o Congresso e o Executivo trabalharam dentro de uma limitação muito maior que foi o teto, eu acho que o Congresso aprendeu ali, né, a trabalhar com um pouco mais de limitação. Então, houve uma mudança de rumo, sim, da política fiscal nos últimos 6 anos. Então, acho que alguma limitação é possível se colocar. A gente não está muito otimista, né, com o ajuste fiscal, como o governo, né, tem nas suas metas, né, de zerar o déficit no ano que vem, fazer um superávit de 1,5% até 2026, mas acho que algum controle, não deixando, né, o déficit crescer muito nos próximos anos, acho que é possível. O mercado chegou até a se animar de alguma forma, mas devolveu tudo no dia seguinte. Né? Assim, por que veio, eu queria entender um pouco melhor, assim, veio um arcabouço bom, mas o mercado praticamente não comprou isso, porque se for ver o juro, né, depois até de anúncio de arcabouço, o juro caiu muito e a bolsa praticamente não se mexeu, né? O juro deve ter caído o quê? Uns 200 bips aí. E o mercado não se animou. O que você acha que ainda está faltando, né, do ponto de vista de política econômica? Quais são as demonstrações, né, desse governo em termos de política econômica para o mercado acreditar de que a gente pode ficar um pouquinho mais otimista? Eu acho que pelo lado dos juros, a gente viu sim um certo alívio, né? Se a gente pegar as taxas de juros indexadas à inflação, né, o juro real chegou a 6,30, hoje já está ali um pouquinho abaixo de 6, está flertando aí com 5,90. Então, eu acho que existe uma percepção de melhora nesse sentido. Mas é fato que a gente está longe de um juro neutro no Brasil, que poderia ser algo mais próximo de 4, 4,5 para as taxas mais longas. Então, acho que para a gente chegar lá,
melhorar isso, refletir também numa melhora da Bolsa, por exemplo, eu acho que a gente precisa ter um arcabouço mais bem amarrado, que prenda um pouco mais o governo, que mostre que vai ter um comprometimento maior, não só de palavra, né, de metas, até porque o PT tinha metas que ele não cumpria, então a gente vem desse histórico, né, desse governo, de não cumprir as próprias metas. Então, se a gente tiver um arcabouço um pouco mais fechado no sentido da punição ali, do enforcement, né, a lei vai ser cumprida, eu acho que a gente pode ter, sim, uma melhora. Isso então deveria ser um trigger para as coisas melhorarem. Se vier um arcabouço hoje, como está construído, mas com algumas regras de limitação e punição, aí você acha que efetivamente o mercado pode comprar um cenário um pouco mais otimista? Acho que sim. Mas ainda falta, esse é um ponto, mas eu acho que um segundo ponto é que o governo precisa ter alguns mecanismos para seguir o próprio arcabouço. E hoje a gente está vendo políticas públicas por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é a política do salário mínimo. O governo quer voltar com a correção do salário mínimo. Essa correção do salário mínimo, ela não é compatível com o atual arcabouço. Então, o governo precisa alinhar essas políticas de gastos para que a gente possa acreditar que o arcabouço vá ser cumprido, porque caso contrário, a gente fica muito parecido com o teto, né? Você tem um teto de gastos, a Previdência, antes da reforma, né, da Previdência, a Previdência estava crescendo de maneira acelerada, você sabia que o teto, uma hora, você ia esbarrar no teto e ia ter que estourar. Então, eu acho que o arcabouço hoje tem mais ou menos o mesmo desenho, se o governo não fizer alguma modificação nas suas políticas de gastos, e até agora ele não deu nenhuma sinalização.